Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o professor Eliezer. Nesse vídeo 4 nós iremos dar continuidade à abordagem sobre o editor de texto, com ênfase no apêndice, anexo, novas seções e inclusão das novas seções no sumário. Então a gente vai fazer a atualização do sumário. Então, e talvez o que eu falo da base também sobre a questão da metodologia. Então, vou aqui no gerenciador de arquivo, vou no diretório aqui da disciplina e vou abordar, vou abrir o último arquivo que a gente trabalhou. Eu acessei o editor de texto, então está aqui, editor de texto. E agora eu vou para a seção, nós temos aqui o sumário, então eu vou para a seção considerações finais, que eu acesso uma página antes. Então, para a gente acessar aqui as considerações finais, com o sumário automático é criado um link em cada seção. Se eu apertar a tecla do Ctrl, a seta do mouse vai mudar para a mãozinha, basta eu clicar que a gente vai para acessar a página correspondente. Então mudou, vou clicar. Então, nós viemos aqui para a seção 3, considerações finais. Vou mostrar então onde que nós paramos. Nós tínhamos parado na configuração aqui do texto e agora a metodologia vai ficar na próxima página. Então eu vou inserir uma quebra de página. Posiciono o cursor antes aqui do 2. Então posicionei, vem layout de página, na faixa de opção layout de página, cliquei. Aqui no grupo de comando configurar a página, à direita no passo superior, vou clicar aqui em quebras e trabalhar com quebra de página. Então é esse o caminho. Clique com o mouse, pronto, metodologia, ela já veio aqui para a próxima página. E aqui eu tenho um texto bem simples assim, em termos de nível de segundo período, para a metodologia. Então tem alguns parágrafos aqui que são importantes. No primeiro parágrafo, então eu tenho aqui o primeiro, nós apresentamos o objetivo da seção metodologia. Então estou falando aqui que a seção ela apresenta procedimentos, métodos e técnicas que serão utilizados para a realização da atividade acadêmica sobre informática. Então aqui nesse primeiro parágrafo o problema é apresentado, problema não, o objetivo da seção metodologia. No segundo parágrafo a gente fala sobre como é que a taxonomia corresponde à classificação. Toda pesquisa ela segue uma classificação. O que é classificação? Colocando aqui as ordens das seções, então tem alguns autores de metodologia que apresentam a taxonomia própria. Por exemplo, o Manual da FACE 2024. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui o Manual da FACE. Vou lá para o sumário. Então vou para o sumário. Página 5. Isso. Então é antes, página depois, lista de quadros, lista de abreviaturas e siglas, sumário. E agora vou para a parte de metodologia. Metodologia, página 30.
Não, é que estrutura de trabalho acadêmico, então metodologia, página 47. Não, página 47, página 48. E olha o que eu estava falando da metodologia. Então, o primeiro parágrafo, a gente apresenta o objetivo da seção metodologia. No segundo, a delimitação do estudo. No nosso caso aqui, eu juntei tudo. Delimitação do estudo é quando eu falei lá em trabalho de informática. Eu juntei o primeiro e segundo. No terceiro, a classificação da pesquisa, informe o autor da taxonomia. Taxonomia significa classificação adotada. E no quarto em diante, a gente apresenta a classificação adotada. É isso que eu quero mostrar para vocês. Essa classificação, né, tem autores de metodologia que apresenta a estrutura da metodologia. Então aqui, um exemplo, eu tenho nessa primeira coluna esquerda, eu tenho aqui Silvio Menezes, está apresentando aqui a classificação da metodologia, como é que ela é dividida. Isso a gente vai estudar mais à frente, com mais profundidade. A Bertucci, 2011, também apresenta aqui uma classificação. Você pode ver que ela está mudando aqui, ela começa com o tipo de pesquisa. Silvio Menezes, ela vai falar com o tipo de pesquisa chamado de abordagem do problema, pesquisa quantitativa e qualitativa. Já, aliás, deixa eu voltar aqui, é a Bertucci que está falando aqui, ela começa com o tipo da pesquisa. A Silvia Menezes ela vai falar que tipo de pesquisa ela chama de objetivos da pesquisa. Então, os objetivos da pesquisa aqui são os mesmos: pesquisa exploratória, descritiva e explicativa. Para a Bertucci, ela chama só tipo e vem a mesma coisa, o mesmo conteúdo. Quanto à técnica, olha só, depois a Bertucci ela chama o procedimento é técnica. Estudo de caso, levantamento, pesquisa documental, pesquisa biográfica. Essa técnica, a Silvia Menezes vai chamar de procedimentos técnicos. E assim vai indo. Vocês podem ver que ela não fala, a Bertucci não fala de natureza e nem quanto abordar do problema. Unidade de análise. Só um minuto. Então aqui nós temos o que eu estava falando aqui, tem essas diferenças, e a gente aqui na face, a gente propôs uma classificação. A gente fez a junção de Silvio Menezes com Bertucci, criamos aqui uma. Então nós começamos com a abordagem do problema, depois a gente vem com os objetivos, procedimentos técnicos, unidade de análise, que é onde será realizado, os instrumentos de coleta de dados, os possíveis. Nós temos e depois os tratamento de dados. Então é essa classificação que a gente adota em qualquer pesquisa. Então vai ter autor de metodologia que vai apresentar essas classificações. Não tem problema nenhum se eu seguir Silvio Menezes, ou seguir Bertucci, eu faço. O importante é que a gente tenha uma classificação, a gente informe isso e informe qual que é a autoria e as etapas que essa autoria utiliza. Porque o que acontece? Por exemplo, eu tenho que abordar o problema. Então eu tenho que conceituar o que é pesquisa quantitativa e o que é qualitativa e informar como é que esses dois tipos de pesquisa estarão presentes ou estiveram presentes no trabalho. Aí vem quanto aos objetivos. Eu vou conceituar o que é pesquisa biográfica, o que é descritiva e explicativa. Conforme o sistema de pesquisa tiver tudo isso aqui. E depois eu informo como é que esteve presente na pesquisa ou como estará presente. Estará presente, o verbo no futuro, é quando trata de projeto. Esteve presente é quando a gente já executou e agora a gente está redigindo o trabalho, a redação final. Então é só observar o tempo verbal. E não quer dizer que uma pesquisa científica ela vai ter todos esses aspectos aqui.
Então isso pode variar conforme o problema e o objetivo da nossa pesquisa. Então é bom se ater a isso aqui. Eu vou explicar, vou aprofundar isso aqui na aula de metodologia. Mas o importante é que a gente apresente a classificação. Então vou aqui agora para o trabalho. Então eu estou falando aqui no terceiro parágrafo, sob o ponto de vista da abordagem do problema. A abordagem do problema ela pode ser ou pesquisa qualitativa, quando a prevalência são dados subjetivos. Por exemplo, faço uma pesquisa bibliográfica, e aí a pesquisa bibliográfica ela envolve uma abordagem teórica, que a gente não recorre especificamente a dados quantitativos. Então a abordagem do problema desse estudo a abordagem ela vai ser qualitativa. Então só estou grifando aqui para vocês verem. Agora eu venho aqui, os dados levantados foram levantados no texto 2, que é isso que a gente está trabalhando, Introdução à Informática, de autoria do Santos. E o título do trabalho, Informática da Empresa, edição 2015. Então isso aqui eu passo para cá e já fiz aqui. Eu estou falando que essa pesquisa, essa abordagem teórica, ela está advindo desse texto que faz parte desta obra. E agora eu vou falar quando é que vai ser realizado ou quando foi. O estudo será realizado no período compreendido de agosto à primeira quinzena de setembro, desenvolvido em sala de aula, mediante recursos envolvendo hardware e software. Hardware, que é as máquinas que vocês estão utilizando em sala de aula, então tem um componente, e o software são os equipamentos que são instalados nas máquinas, por exemplo, o editor de texto. Aqui é termo estrangeiro, vou colocar em itálico. Então aqui é uma apresentação de uma metodologia adequada para o segundo período. Se fosse um TCC, já você concluindo um TCC, essa metodologia ela teria aqui 3 páginas, 3 laudos aproximadamente. Agora, resultados de discussão. Essa seção eu vou tirar, então só selecionar e deletar. A próxima, a gente tem considerações finais. Aqui você vai redigir, então, redige a conclusão sobre o assunto apresentado na seção 2. Então faço aqui, eu vou sugerir uns 3 parágrafos. 3 parágrafos. Apresentando essa conclusão. Você redige, tá? 3 parágrafos apresentando a conclusão. E agora sim a gente vai para o nosso conteúdo. O que é o nosso conteúdo? Inserir aqui as referências, que está lá no texto 4, eu só vou copiar e formatar. Depois a gente vem para o apêndice e anexo. E aí a gente termina o nosso trabalho. Então, referências. Eu vou copiar as referências que estão no texto 4. Então eu vou no gerenciador de arquivo e vou abrir o texto 4. Então está aqui, texto 4. Vou abrir. Vou lá para o final e já venho para a referência. Então está aqui as referências. São 3. Eu só seleciono as referências. Selecionei. Venho aqui na página inicial, eu vou copiar, Ctrl C, copiei, vou para a minha página aqui das referências, eu vou colar, colhi as informações. Detalhe, a referência, ela provavelmente deve estar alinhada aí à esquerda. Mas de acordo com as normas, a referência é o seguinte: como é seção pós-textual, o alinhamento dela é centralizado. Então, Ctrl E, aqui, ó,
Ctrl E, clicar nesse segundo botão aqui, centralizado. Agora o que eu faço? Salto a linha entre o título e o texto, saltei uma linha, e agora eu seleciono todo o texto, todas as referências, selecionei, vou mudar a fonte, o tamanho da fonte, ou entre linhas, e eu vou explicando. Então a fonte é Times New, então já está lá, Times, ok. O tamanho da fonte é 12, ok. O entre linhas, ele é simples, então o entre linhas eu tenho aqui, ele está em 2, então eu venho para o simples, 1. O alinhamento, justificado à direita. O alinhamento, no caso da lista de referência, o alinhamento é à esquerda. Vou mostrar aqui no manual. Vou abrir o manual. Eu vou lá para o sumário. E vou procurar aqui referências. Estou na projeto de pesquisa, referencial teórico, referências estilo da ABNT, o que a gente vai utilizar a página 33. Então aqui, página 33, referências, ABNT. Aí vamos para as regras. Isso aqui, as referências devem ser apresentadas de ordem alfabética, entre linhas simples, e entre elas a gente salta 2 linhas, e o alinhamento é à esquerda. Então, ordem alfabética, entre linhas simples, salto 2 linhas entre elas e alinhamento é à esquerda. Então, vamos lá para o nosso texto. Selecionei, alinhamento está à esquerda, vou clicar aqui de novo à esquerda, olha aqui que a margens, o entre linhas é simples, que a gente acabou de fazer, mas eu vou confirmar aqui. Essa setinha para cima e para baixo é o entre linhas. Clico na seta, está aqui, ó, 1, que é o simples. Agora, entre elas, a gente salta 2 linhas, 1, 2. E está em ordem alfabética, C, G e S, ordem alfabética. Então, a referência está ok, a gente já formatou, é isso o formato. Esses caracteres aqui a gente não está imprimindo, então eu coloquei aqui, ó, Ctrl e asterisco, a gente mostra, e Ctrl asterisco de novo, a gente esconde. Vou clicar aqui, então tá aí, só vocês verem a formatação. Cliquei de novo, agora a gente vai para apêndice. Detalhe, o apêndice aqui eu já coloquei, como é uma seção primária, elemento pós-textual, eu fiz o alinhamento centralizado, provavelmente ele está à esquerda. Então, coloco centralizado, Ctrl E, aqui, Ctrl E, centralizado. Como eu tenho 2 referências, eu vou lá no texto 4, referência não, 2 apêndices, tem um apêndice 1 e tem um apêndice 2, então eu vou criar uma lista eu vou criar um sumário não automático para incluir esses 2 apêndices. Então aqui na página, eu estou na página aqui 16, do apêndice. Aqui eu vou incluir uma tabela com 2 colunas para a gente fazer o sumário manual. Então o cursor está aqui, o apêndice, saltei uma linha, na terceira linha eu venho aqui na faixa de opção inserir, em tabela, então inserir, eu tenho aqui à esquerda, comandos, página, tabela, aliás, comandos ilustração, tabela, vou clicar aqui em tabela, e agora basta eu posicionar o cursor aqui, ele vai mostrando a quantidade de colunas que a gente pode ter e a quantidade de linhas. No nosso caso, a gente quer a tabela, são 2 sumários, então eu vou ter o título não, eu vou ter o apêndice 1 e 2, então são 2 linhas,
duas colunas e duas linhas. Então está aqui a formatação. Por quê? A segunda coluna a gente vai deixar para a página. Então eu estou puxando aqui movimentando. Basta selecionar essa linha do meio. Na hora que eu sou transformar em duas setinhas para a esquerda e para a direita, eu clico, seguro e arrasto para a direita ou para a esquerda. No nosso caso, para a direita, que eu vou marcar o local onde a gente vai colocar a numeração de página. E aqui eu já coloco a numeração só para encontrar o formato. Olha, dá para a gente aqui. Então vou deixar aqui o alinhamento à esquerda e alinhamento à esquerda, que eu já estou marcando onde vai ficar a numeração de página. E agora eu copio aqui os títulos, vou lá no texto 4 para colar aqui, ó, apêndice 1, apêndice 2. Então apêndice 1, eu copio o título e colo na primeira linha. Tem que tirar esse espaço aqui para ficar uma linha e vou copiar o apêndice 2, o título 2. Selecionei, copiei e colei aqui. Vou colocar os pontos para ligar. Antes de eu colocar os pontos, deixa eu já... A fonte é 12, o tamanho da fonte é 12. Ok. O entre linhas, vou confirmar, é 1,5. 1,5. E agora eu vou colocar o ponto final para ir até aqui no final. Na hora que mudar de linha, aí eu tiro os pontos. Ó, mudou de linha, eu basta ir deletando um por um para voltar. Voltou. E agora eu faço o mesmo com o apêndice 2. Bom, eu já tenho aqui, como eu sei que cada apêndice ali ele comporta uma página, então aqui eu já posso numerar. A página 17 vai ficar o apêndice 1 e a página 18 o apêndice 2. Deixo tudo negritado, tudo negritado, selecionei e negritei. E agora eu vou copiar todo o texto do apêndice 1, inclusive o título, e colar aqui embaixo. Mas para isso, o que acontece? Tem que inserir quebra de página. Vou inserir aqui quebra de página. Posicionei o cursor. Vem layout de página. Aliás, só layout. Em quebras. No comando configurar páginas. Eu vou inserir uma quebra de página. Então, quebra de página. Então, está aqui. Eu vou ter que inserir duas quebras. Vou inserir outra quebra, que são dois apêndices. Então, mais uma quebra de página. Ok. Na página 17, está aqui página 17. Vou para o texto 4. Texto 4. E copio o título. Vou copiar o título e a figura. Selecionei, copiei. Eu copiei aqui. Agora eu vou para o texto que a gente está editando, e vou colar aqui na primeira linha. Colei. E a quebra está aqui, então está ok. Agora o detalhe é o seguinte, eu tenho que transformar essa seção que está aqui no estilo de título, porque esse texto, esse título, tem que ir para o sumário automático. Então é o que eu vou fazer aqui. Então como é que eu faço isso? Nós já fizemos várias vezes. Então eu seleciono, então selecionei aqui, a gente vem em página inicial, fechar esse... Eu dupliquei aqui meu trabalho. Página inicial. E no grupo de comando aqui, estilo, eu vou selecionar aquele título estilo de título que a gente formatou com as normas da BNT. Então é muito simples, só selecionar e clicar no título que eu formatei. No meu caso é o título 1.
Aí no seu, provavelmente você colocou o seu nome. Mas é só isso. Cliquei, ele já está em estilo de título. E agora, como é a seção primária pós-textual, o alinhamento é centralizado. Eu coloco centralizado. Pronto. Fiz isso aqui. Agora eu vou copiar o apêndice 2. O apêndice 2 vai ser a foto da turma. Então eu vou colar na primeira linha. A palavra apêndice é o título dessa seção. Primeiro eu vou colocar estilo de texto, de título, aqui, e centralizado. Aqui eu vou deixar só espaçamento e meio, que a gente vai colocar a foto. Então a foto, já vou fazer aqui o título, figura. Figura, qual figura? Deixa eu ver só a numeração da figura. Que eu tenho uma figura aqui no... Ó, figura 6, então é figura 7. Vou pegar esse esquema aqui, ó, figura 7. Figura tem uma roda. Então aqui vai ser figura 7. Figura 7, altero o número. Turma, segundo P, Ciências, segundo P, Ciências Contábeis ou Administração. Coloco o título. Se for ciências contábeis, deixo só ciências contábeis. Se for administração, tiro ciências contábeis. E depois eu coloco a figura aqui. Vou só marcar. Vou marcar aqui. Local. Vou deletar isso aqui, que não vai precisar. Aqui eu vou tirar esse fundo. Só estou marcando aqui o local onde vai ficar a figura. Não vou deletar o fundo não. E aqui a fonte. Dados da pesquisa. Ponto. Palavra fonte degritado e o tamanho é 10. Aqui aumenta um pouquinho. E alinhamento à esquerda. Então tá aqui, vai ficar dessa forma o trabalho, tá? 12 é o título e a fonte 10. E eu vou colocar a figura aqui. Agora anexo. Anexo também a gente vai seguir o mesmo procedimento que a gente fez no sumário aqui, manual de anexo, porque a gente tem dois. Então o que eu faço? Eu vou copiar já este aqui, ó, essa tabela. Esse quadro, aliás, eu vou copiar, depois eu faço a adaptação. Selecionei, copiei, eu copiei aqui, e agora eu vou colar na terceira linha, primeira, segunda, terceira. Não esqueça, palavra anexo é uma seção primária pós-textual, alinhamento centralizado. Ok, colo. E agora eu faço só a modificação no nome dos anexos e as páginas. Então, o anexo aqui, a página vai ser 20, porque eu estou na 19. Então, 20. E aqui, 21. Agora eu copio os títulos e colo em cada linha. Vou para o texto. Vou copiar aqui todo esse texto, o título. Seleciono primeiro. Estou copiando aqui esse quadro da configuração binária. Sistema binário, aliás, copiei todo o quadro. Venho para... tá. Deixa eu voltar aqui, não é todo o quadro não. Primeiro eu vou copiar só o título. Copiei o título. E aqui eu colo. Vou copiar o sumário 2.
cliquei aqui como selecionei, Ctrl C, que eu copiei, aqui eu seleciono e colo. Já coloco no formato, o tamanho da fonte, que é o tamanho 12. E agora eu coloco os pontos. Mudou de página, deleto até voltar para a anterior. Faço com o anexo 2, mesma coisa. Verificar se o espaçamento está 1,5. 1,5, ok. E da seção para aqui esse texto, salto uma linha. Aqui tem duas. Duas. Tem que tirar uma. Tirei uma. Ok. Então aqui meu sumário, o sumário de anexo está prontinho. Agora, vou inserir duas quebras de página, que são dois anexos. Então, inserir, eu quebra de página, vem layout, a faixa de opção layout, grupo de comando, configurar página em quebra. Quebra de página. Inserir uma, vou dar aqui alguns exemplos. Vou inserir a outra, são duas. E ok. Página 20, onde a gente vai inserir os dados. Vou copiar agora anexo 1 todo, com título também. Anexo 1, anexo 1 e o quadro. Copiar, selecionei, copiei. E agora na página 20 eu colo. Colei. A palavra método, o título, ele tem que ser, a gente vai transformar em estilo de título. Primeira coisa, eu seleciono e venho aqui no título que a gente já criou, formatou conforme a BNT. Observe que a gente está também o 15. Aqui, ó, 15. Mas na hora que a gente for no estilo que a gente formatou, ele já vem para tamanho 12, alinhamento à esquerda, só que o alinhamento é centralizado. Basta eu mudar aqui e clico centralizado. Então já transformou no estilo de título 1. E agora a gente vai copiar o anexo 2. Anexo 2, copio desde o título, copio esse quadro. Ctrl C, selecionei, agora vou colar. Colei, tem que transformar o título em estilo de título. Seleciono, página inicial, grupo de comando estilo, título 1 e centralizar. Entre o título e o quadro, salta uma linha. Então está aqui, a gente centralizou. Aliás, esse quadro, eu tenho uma observação aqui, ó. Ele está começando a 1,25. Seleciono o quadro a 1,25 e vou colocar aqui na forma, na configuração aqui normal. E o alinhamento centralizado. Do quadro centralizado. Você pode ver que está centralizado agora. Vou verificar também se o anterior está isso. Não está aqui, ó. Então, agora centralizado, ok, certinho. Então inserimos aqui os anexos. Tem um detalhe aqui que eu vou alterar daqui a pouco, mas agora a gente terminamos aqui. Falta só atualizar o sumário para que essas seções que a gente formatou no estilo de título possa ir no sumário, ser incluso o sumário automático. Então vamos para lá. A página inicial e sumário automático. Vocês podem ver que o apêndice aqui, anexo, não tem aqueles anexo 1, anexo 2, apêndice 1 e 2. Então, para atualizar o sumário, clico com o botão direito sobre o sumário, seleciono a opção atualizar campo, clico nela. Vai ter duas opções: atualizar o nome de página, somente se eu quisesse atualizar o nome de página, mas no nosso caso não é. Mas também eu tenho que incluir seção, incluir ou retirar. Então atualizar sumário inteiro, é a opção, índice inteiro, aliás, ok?
Então, observe que aqui, sumário 1, sumário 2, tá, já apresentou aqui tanto no apêndice como anexo. Só que tem um detalhe. Essa numeração aqui de 1 e 2, que ele está usando em arábico, é em romano. Então eu tenho que alterar. Como é que eu altero isso? Eu altero lá na seção e depois eu atualizo aqui o sumário novamente, sumário inteiro. Então vamos para lá. Vou para apêndice 1, aperto a tecla Ctrl e clico aqui. Ó, apêndice 1, então esse aqui é um termo, ele é em romano. Encaixar algo. Substituir. Vem aqui em apêndice 2, esse 2 em arábico, é em romano. Vou fazer o mesmo para o anexo. Anexo. Aqui. 1. Tem que fazer alteração em tudo, tá? 1 e 2. No apêndice eu não fiz, eu esqueci. Apêndice 1, 2. Tiro aqui um ponto e ok. Só confirmando. Apêndice ok. Anexo 1 e 2. Anexo 1 eu tiro. E anexo 2 eu também tiro. Então, como a gente fez a alteração no nome do título, eu tenho que atualizar o sumário para que esse 2 em romano substitua o em arábico que está no sumário. Então, eu vou para lá, novamente, sumário automático. Ó, tem que transformar em arábico para romano. Clique com o botão direito, atualizar campo, seleciona atualizar o índice inteiro e ok. Então, mudou aqui de arábico para romano. Como está eu vou selecionar aqui, ó, selecionei e vou colocar na formatação que a gente vai utilizar, que é Times New 12, negritado, espacejamento eu verifico se está 1,5. 1,5. Ok, então nosso sumário, vou tirar aqui vai ficar dessa forma. Introdução, desenvolvimento, o apêndice, ele tem 2, apêndice 1 e 2, anexo, tem anexo 1 e 2. Então aqui, vou salvar. Eu vou salvar como, que aqui é para vídeo. Vídeo 4. Ok. Então eu salvei. E agora nós concluímos essa atividade. Não esqueçam de digitar tanto a introdução, então faço a introdução, digitem, tá? E também a conclusão. Que aí eu vou dar uma data para enviar esse trabalho. Então, grato e até o próximo vídeo.